Chega mais Brasil, chega mais meu povo. Estamos aqui hoje nessa quarta-feira maravilhosa para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Falei agora há pouco aí no grupo de treinamento que ia deixar esse vídeo aqui para vocês, tá? Falando um pouco sobre venda de seguro, qual a diferença entre seguradora tradicional, né, associação de proteção veicular e cooperativa, e o tema-chave da nossa conversa: por que vale a pena vender a proteção da América para os veículos aí de perto da sua cidade, da sua família, para o seu pai aí, para sua mãe, para o seu veículo na sua casa. Então é muito importante que você preste atenção nesse vídeo para que a gente possa juntos aqui chegar no entendimento legal, que é a principal parte, né, que faz qualquer pessoa aderir a um seguro tradicional, a uma associação de proteção veicular, a um seguro de uma cooperativa também. É entender quais são as vantagens e até que ponto essas vantagens suprem sua necessidade, tá bom? Então eu vou começar aqui falando um pouco sobre venda de seguros. Bom, no meu ponto de vista, hoje eu tenho 39 anos, algumas pessoas me conhecem aí, eu já trabalho com vendas há algum tempo. Eu entrei no mercado de seguro não faz muito tempo, mas procurei aprender, né, sobre ele com papel e caneta na mão, ali anotando todos os detalhes das pessoas que me davam treinamento. Tive uma experiência muito legal com a equipe da regional da América lá de Recife, onde a gente fez ação junto. Fui visitar ponto de instalação, conversei com instaladores, enfim, tive a oportunidade de conhecer esse processo do início e do meio também, né? Porque administrativamente a gente conheceu através do presidente Arcelino Héricles, ali a parte interna da empresa também, uma organização absurda, um prédio inteiro em Boa Viagem, né? Muito bem localizado em Recife. Então, assim, e a parte de vendas, principalmente com toda a equipe que faz tudo isso funcionar, né, depois das linhas ali, vamos dizer assim, na linha de frente, né, no campo de batalha. E muita gente boa envolvida nisso, muita gente que tem história, muita gente que estava endividado e hoje em dia não está mais, muita gente que procurava uma coisa para ser uma linha de trabalho para seguir na vida, assim como eu, e achou, tá? Então é muito importante que vocês entendam que a venda do seguro é um dos produtos hoje no Brasil mais adequados para se vender. Por quê? Porque o brasileiro, ele tem a necessidade de cuidar do veículo de um valor tão grande para ele que equivale à casa própria. Então é uma coisa absurda. O brasileiro, ele dá muito valor ao automóvel, seja ele a moto, seja ele o carro, seja ele o caminhão. E quem tem, quem compra, compra porque quer trabalhar com isso, quer cuidar disso, quer passear, usa como lazer, mas isso tem um valor imensurável para ele. Então ele não quer que seja roubado, ele não quer ter um prejuízo de um dano, tá? E outro ponto muito importante que faz esse produto ser muito vantajoso para ser vendido é o fato de que quem tem um veículo desse ou comprou à vista, né, com muito esforço, e aí não tem uma reserva tão grande assim para cobri-lo no caso de um evento, né? Isso são dados, né? E também a parte do financiamento, que facilitou a compra, e hoje o cara tem o veículo, trabalha, depende dele, ama esse veículo assim como a casa própria, mas ainda paga esse veículo. Então é muito difícil o cara ter o dinheiro para pagar a parcela, e se acontece um imprevisto, ele conseguir arcar com a parcela e com o imprevisto. Então o seguro de proteção veicular hoje no mercado é muito bom de vender, porque você consegue fazer o cara entender que ele pode ter um prejuízo muito grande, né, que vai impactar diretamente esse amor, esse sentimento forte que ele tem, caso tenha um imprevisto e ele não tenha esse seguro. Então aqui vai o primeiro grande motivo para vender proteção veicular, vender seguro para o carro dos clientes e não outros produtos. O segundo grande motivo que eu entendo é a forma de negócio. É que você tem um produto funcional, ativo, responsável, que você pode oferecer, tá? Porque tem uma retaguarda que já trabalha 20 horas por dia, 24 horas por dia. Seja você um trabalhador desse mercado ou não, ele continua existindo, tá? As pessoas continuam trabalhando e recebendo por isso. Então você vindo trabalhar será uma pessoa a mais dentro desse grande universo que não para, tá? Existe uma estrutura funcionando por trás da nossa venda, do nosso conhecimento, né? De oferecer para o cliente, de tirar a dúvida dele, de quando ele vai ter um dano, que tem que chamar um reboque.
Quem é que faz isso? Eu não conheço reboque nenhum, não precisa. Existe uma estrutura que funciona e pessoas que têm contato disso no Brasil inteiro, e no caso da necessidade, em 2 cliques eles conseguem chegar até atender essa necessidade do seu associado final, do seu cliente, ou até mesmo a sua própria necessidade, tá? Isso para ser uma pincelada rápida aqui sobre a vantagem, né? Bom, nesse segundo ponto, falando dessa questão aí de o produto já existir, já funcionar e você ter como vender, né? Um produto virtual, você vende longe da sua cidade, vende em qualquer lugar, porque a proteção é em todo o território nacional. Então a gente já entra aqui na mídia, né? No produto digital, que se fala tanto. A revolução digital hoje em dia, ela faz com que os produtos eles não tenham alcance. A gente tem a possibilidade de alcançar pessoas longe, bem longe. Talvez a gente nunca conheça, e a gente vendeu, prestou um serviço e aquela pessoa ficou satisfeita com o nosso trabalho, tá? Então não tem fronteiras para você vender. Você pode vender na sua rua, na sua casa, na sua cidade, ou até mesmo na cidade que você nunca pisou, tá? Falando desse ponto de produto digital, talvez, né, vai aqui para os empreendedores, né, os jovens empreendedores que estão aqui no mercado, trabalhando hoje, pensando no amanhã, em ter uma estrutura fixa, um negócio viável. Eu já te falo aí que não precisa ter o produto na prateleira, né? O fato dele ser virtual, dele já existir, te faz entrar num negócio praticamente com investimento zero, e talvez esse seja o motivo mais motivante, vamos dizer assim, a redundância aí, né, que mais motiva a gente a ter esse produto para vender, é que a gente não vai precisar gastar para tê-lo na prateleira e oferecer a um novo cliente, tá? Você pode vender um carro agora e uma moto daqui a 5 minutos, que o produto de proteção vai estar lá disponível para você vender, certo? Mídia, produto tem mídia digital para você colocar seus dados. A gente fez aqui no canal há uns dias atrás aí um vídeo ensinando a transformar uma simples imagem em um potencial de vendas, né, em um potencial retorno para você, e ali com poucos minutos, né, com 5 minutos, com um aplicativo gratuito, você conseguir fazer esse negócio funcionar. Então vai lá, se você não assistiu ainda, volta um pouco, confere esse vídeo que você vai ser com certeza muito bem sucedido. Seja num produto de R$1 ou de 1.000, você vai ter retorno com custo muito baixo, tá bom? Essa é a parte extremamente importante. Vamos falar um pouco agora sobre qual a diferença. Ah, meu Deus do céu, eu vou vender um negócio que eu não sei o que é. Não, a gente tá aqui para te ajudar, para ensinar, compartilhar um pouco da nossa experiência. E se você já conhece, o Wilson tá falando alguma besteira aqui, ah, meu Deus do céu, isso aí não tem sentido, manda um chatzinho, fala conosco, que eu vou ter o maior prazer em aprender um pouco mais com você também, tá bom? Vamos falar sobre seguradora tradicional, para começar? São os mais antigos no mercado, né? Seguradora tradicional é o que está embaixo do braço do governo, assim. O governo tem o maior paixão por eles, porque são os que trazem o maior retorno, já fecham o cliente ali por 1 ano, então evita que o cara, mesmo insatisfeito, possa sair, porque ele vai sair tendo prejuízo. É muito complicado, né? Mas antes do cara entrar, o que é que acontece? Rapaz, tem uns pontos aí meio complicados, né? É um produto burocrático, vamos dizer assim. Eu gosto de comparar a seguradora tradicional ao táxi comum na época. Hoje em dia o táxi se modernizou, tem aplicativo, você chama, ele vai na porta de casa. Mas quem é um pouco mais antigo sabe que os pontos de táxi às vezes ficavam distantes da nossa casa, né? Perto ali de um supermercado, de um banco, eram os lugares estratégicos onde tinha maior fluxo de pessoas, e eles compravam a famosa praça para trabalhar, pagavam aí 50 mil, 30 mil para ter direito a estar naquele lugar com o carro estacionado, porque era onde o povo passava, e a probabilidade dele pegar um passageiro e fazer uma venda de R$50 em 2 quilômetros era maior. Então isso acabou quando o Uber chegou. O Uber chegou e modernizou, criou uma plataforma, criou também a segurança, mas aquela segurança que você tem no motorista que tem um carro novo, para entrar para ser Uber tem que ter a foto do cara, tem que comprovar que é ele através de uma verificação de segurança de celular e de e-mail. Então torna uma coisa segura e prática ao mesmo tempo, porque você pode acionar de onde você estiver, ele vai chegar lá, e mais barata, ele vai levar ali num percurso pequeno um valor justo. E é por isso que cresceu tanto, e outras plataformas copiaram, porque desburocratizou o sistema. Mas voltando a falar da parte burocrática, o táxi comum é a parte burocrática, a seguradora tradicional é a parte burocrática do mercado de proteção veicular. E por causa dessa burocracia,
que eles criam na famosa análise de perfil de condutor, APC, que eles fazem no momento que você vai procurá-los, que se você for jovem, dependendo de onde você esteja, qual é a sua cidade, se a sua garagem tem portão elétrico ou não, se você vai para casa com carro ou não, se tem alguém menor de 18 anos na sua residência que pode pegar esse carro, e entre 18 e 25 anos sua pontuação vai subir e sua proteção vai ficar muito cara, tá? Sua proteção do seu veículo ele vai ficar até 30% mais cara do que numa associação de proteção veicular ou até mesmo numa cooperativa de proteção veicular. Mas, voltando a falar das seguradoras, que é o nosso tema nesse momento, eu te falo sem medo de errar, que se você tiver a oportunidade de fazer uma cotação, pode cotar o seu veículo hoje que você tem numa seguradora tradicional e numa associação de proteção veicular. Você vai ver, a diferença é enorme, principalmente se você tiver menos de 55 anos e mais de 25 anos. Menos de 25 anos, é enorme. Se tiver entre 25 e 55, já fica ali numa briga, porém a cooperativa e a associação de proteção veicular com certeza vão ficar ainda mais barato do que a seguradora tradicional. Bom, o que eu poderia dizer que seriam pontos positivos é que se você hoje procurar um banco para fazer um financiamento, por exemplo, de um veículo novo, lá dentro do banco eles não querem indicar outra coisa a não ser a seguradora, porque eles ainda trabalham na rede ali do Banco Central, que é um órgão do governo e que por sua vez vai trabalhar com quem ele tem debaixo do braço. Então não por isso a gente vai deixar de oferecer e de conseguir novos clientes, até porque os próprios gerentes de banco hoje, se você for procurá-los, eles já têm a associação de proteção veicular para indicar para os seus clientes, porque dentro do banco ele não pode e fora do banco eles são trabalhadores, eles fazem ganho com esse mercado que só cresce e eles sabem que é tão responsável quanto o mercado tradicional e burocrático que já existe. Vamos falar agora sobre seguradora como associação de proteção veicular ou não? Vamos falar sobre cooperativa. Vamos falar sobre associação de proteção veicular. Eu considero que são degraus, tá? Não que seja melhor que ou maior que. Existem cooperativas responsáveis, tá? Mas regulamentação a nível nacional, eu diria que realmente existe um órgão que existe aí, né, nesse mercado chamado AAPV. Se você for procurar aí também, a gente cita ele nos vídeos anteriores. A AAPV é o órgão que regulamenta as ações do seguro da Associação de Proteção Veicular, tá? Esse órgão ele serve para limitar as ações e principalmente existem algumas regras, e quem é a Associação de Proteção Veicular regulamentada você confere no site www.aapv.org.br, coloca lá o nome da empresa que você quer saber ou vai passando as bandeirinhas que você vai encontrar essa aqui, ó, América Proteção Veicular regulamentada, carimbada, essa a gente assina embaixo, vale a pena. Mas a gente vai falar mais disso depois. Agora, entra lá no site, confere primeiro para você ver do que a gente está falando. Você vai entender também o que é a ação da APV no Brasil e o que é um pouco da Associação de Proteção Veicular. Mas a Associação de Proteção Veicular, basicamente, é uma instituição que se junta ali várias pessoas para fazer a proteção do seu veículo. Quem entra, quem não entra, altera o preço da mensalidade, não altera o preço da mensalidade. Gente, a gente trabalha com uma empresa extremamente responsável e preparada, tá? Que não trabalha com mensalidades variáveis. As mensalidades são mensalidades fixas e por conta disso você pode aderir sem problema nenhum, sem medo de errar, tá? Principais vantagens de uma associação de proteção veicular. A associação de proteção veicular é o Uber do mercado. A gente já falou isso. Então, veio para desburocratizar o sistema, veio para trabalhar de uma forma direta, com um contato bem melhor com o consumidor final, né? Pois a gente tem unidades aí em praticamente todas as cidades do Brasil, onde você vê essa camisa, onde você vê o símbolo da América, alguém trabalhando, entregando um panfleto,
pode ter certeza que ali tem uma pessoa preparada para indicar no caso de um evento que acontecer, para instruir o cara na hora de um pagamento, para gerar um novo boleto, para imprimir um carnê, entregar bonitinho na mão do cidadão, para fazer uma instalação, uma manutenção do rastreador. Então a gente tem um contato muito mais próximo com o consumidor final do que a seguradora tradicional. Sem falar que na hora de fazer a proteção veicular, a gente não cobra que o associado ele tenha um veículo no nome dele, por exemplo. A gente não cobra que ele não tenha uma pessoa de 18 anos. Se mais de uma pessoa pegar no veículo dele na residência, nós fazemos a proteção realmente para aquele veículo. O veículo ele não precisa ser atualmente, né, o licenciamento dele ali desse ano de 2023 pago. Se for 2022, a gente vai fazer o seguro dele. Então assim, a gente tem algumas características que nos diferenciam da burocracia do mercado. A gente trabalha com antiguidade, basicamente, né, tem lá suas exceções, mas basicamente seria antiguidade de até 20 anos. Então você pode trabalhar com um veículo de até 20 anos de antiguidade. Hoje a gente está em 2023, um veículo a partir do ano 2003 você consegue proteger. Então a gente está falando aí de 60% a 70% dos carros que estão hoje na sua cidade, porque é mais ou menos a média que a gente tem, tá? E se você for procurar esses 60% de veículos, né, deles aí 10 a 15% tem proteção veicular, tem seguro no seu carro ou tem proteção de uma associação. Então tem um mercado aí muito grande para você trabalhar, que se você pegar seguro com certeza vai valer a pena, tá? Então essa é a nossa palavra sobre associação de proteção veicular. Cooperativa de seguro. Qual é a diferença então, se a associação de proteção veicular não tem burocracia, qual é a diferença da cooperativa? A cooperativa, ela vai trabalhar justamente na brecha do mercado. Ela vai trabalhar com carro mais antigo do que 20 anos, ela vai trabalhar com veículos, né, seja eles capaz de ter o seguro, né, que já teve sinistro em leilão, esse tipo de coisa, ou não, tá? Elas vão fazer, mesmo sem considerar uma depreciação, elas vão fazer uma cobertura sempre com um valor ali menor do que o valor da tabela FIP daquele carro, daquela moto, tá? Então, eles têm uma liberdade de trabalhar maior. Por que essa liberdade? Porque não tem um órgão que regulamenta suas atividades. Então, eles vão trabalhar de uma forma mais livre. Porém, existe um risco nisso muito grande, porque essa liberdade não tem ninguém acima para ser cobrado, para que esse prejuízo depois seja pago, caso ela diga que encerrou as operações. Então se torna uma forma muito arriscada de negócio, e para quem entra, para quem oferece hoje aí na sua cidade, você vai botar uma camisa dessa e vai dizer, não, agora eu sou cooperativa e amanhã não é mais, e você vai mudar de bandeira. Isso não é muito legal, é muito arriscado na verdade, mas a gente está falando de uma possibilidade muito grande que tem no mercado. Porém, existem cooperativas que são responsáveis, não estou generalizando, até porque eu conheço algumas que têm um trabalho muito legal, que já prospectaram, trabalham aqui mesmo na cidade que eu estou, e eu raramente vou condenar, a não ser ações A ou B de algumas instituições como essa, tá? Porém, a Associação de Proteção Veicular sempre vai cobrar uma franquia única. Se o cara bater com o carro, ele vai pagar lá, por exemplo, meu carro é um sedã 2006, um Polo. Se eu fosse bater o carro hoje aqui e tivesse um sinistro de 15 mil reais no meu carro, eu ia acionar a franquia do meu carro pagando R$1.200, tá? Se fosse roubado, eu ia estar em outra cidade, a empresa ia me trazer para casa, eu ia acionar o seguro para buscar o meu carro, eu ia pagar R$1.200, tá? Se fosse meu carro protegido por uma cooperativa, se fosse numa colisão, eu ia pagar aí seus R$1.600, R$1.800 para acionar o seguro da cooperativa. Porém, no caso de roubo, ia para mais de R$4.000. Então isso é uma prática que fica debaixo dos panos. Ela reduz R$10 no valor de mensalidade para que o consumidor final tenha aderência, possa ter a aquisição maior. Porém, ela não fala que no caso de um prejuízo, o valor vai ser pago muito maior, e aí na proteção veicular ela teria um benefício, uma vantagem muito maior. Isso pra gente é um argumento muito forte. Eu já entro aqui numa parte de venda de seguro, tá? Por que vender seguro da América? A América Proteção Veicular é uma associação de proteção veicular extremamente responsável, com unidades fixas, prédios fixos em Boa Viagem, em Recife, e o prédio comercial que fica em Piedade, né, em Recife também.
Então a gente tem aí uma estrutura sólida na retaguarda, trabalhando 24 horas por dia. Além disso, a empresa América Proteção Veicular, se você for pegar informação sobre ela, a gente tem um tempo de resposta muito rápido para um caso de sinistro de nossos associados. A gente tem um tempo aí de 30, 40, 50 minutos para estar chegando o reboque até ele, independente de onde ele esteja, né? A gente busca sempre a melhor opção para atender nossos associados num tempo hábil, tá? A gente vai falar de outra vantagem também, que é o preço. A gente trabalha com preço, uma tabela extremamente competitiva, certo? Ah, não, mas a gente trabalha com adesão. Gente, a gente trabalha protegendo o veículo, protegendo de verdade, sem carência, tá? Se ele aderir ao plano hoje, amanhã ele tiver cobertura de vidro, trincar um para-brisa e ele quiser trincar, ele vai entrar em contato conosco, a gente vai abrir o procedimento, que é até 3 dias, para fazer a indicação de onde ele vai fazer a substituição, e 3 dias depois ele vai lá fazer a substituição. Então, se ele não pagasse nada, tendo direito a um plano que protege ele, ele vai ter benefício no outro dia se precisar, tá? Não faria sentido. A gente tem uma estrutura que funciona e a gente precisa pagar, tá bom? A gente tem a política de atender nosso associado do primeiro dia da chegada dele até nós, até o último dia que ele quiser ficar com a proteção, inclusive pagando boletos mensais, porque a gente garante o nosso serviço e a gente tem certeza que o nosso associado vai estar lá no mês que vem pagando, porque nós vamos satisfazê-lo, tá bom? Então a gente trabalha dessa forma, sem amarração. Não tem essa do cliente pagar 1 ano e daqui a 3 meses, se eu tiver uma dor de cabeça. Não, meu amigo, pode entrar, eu te garanto que você não vai ter dor de cabeça. Se você tiver, você vai sair sem perder R$1, tá? O teu dinheiro vai ser para tua proteção nesse mês, mas no mês que vem, se você não quiser, não paga nada para sair, tá bom? Então nós trabalhamos de uma forma muito transparente. Aplicativo no celular do cliente. A gente vende o nosso seguro para os clientes. Moto acima de R$15 mil e carro acima de R$25 mil, nós temos um serviço de monitoramento que ele vai ter gratuito, vai ser incluso na mensalidade dele. Não é um valor por fora, é sério isso que eu tô dizendo, tá? Então o cara se surpreende, ele vai ter uma moto ali, um Start 160, ele vai vir fazer um seguro conosco e a gente vai mostrar para ele hoje, na data de hoje, ele pagaria R$66 para ter uma proteção total sobre o veículo dele, 100% do valor da FIP, mais quilometragem adicional para um caso de pane, né, de até 200 km a contar de onde deu o problema, para resolver o problema dele, seja pane elétrica, pane mecânica ou pane seca, tá? E ainda um rastreador para monitorar o veículo desse cliente. E proteção a terceira de até R$20 mil, tá? Numa moto Start 160. Então a gente está falando de um seguro que vende um pacote completo por um valor justo no mercado. Então, não, poxa, é muito difícil vender um negócio desse. Gente, não é, porque se o cara entender que ele tem um veículo, que ele tem condições de pagar, ele vai querer pagar, porque lembra do que a gente falou, o bem que ele protege, assim como a casa dele. Então é realmente uma coisa de muito valor para ele, basta a gente estar convencendo da verdade, né, que vale a pena e que ele precisa, tá certo? Então a gente tá falando de um seguro aqui que vale a pena ser vendido pela confiabilidade que ele proporciona, pela responsabilidade de ter uma estrutura fixa funcionando 24 horas, pela praticidade de ser um produto digital que te leva além das tuas fronteiras, tá? E também pelo preço que ele oferece, que é ventável. Você consegue fazer aí um fluxo de vendas que te dá rentabilidade, tá bom? Falando de rentabilidade, você, além de ganhar o que você vende como uma adesão na América, você também vai ganhar um recorrente, que vai depender do teu trabalho, mas você batendo a sua meta, consultores acima de 10 clientes aí que entram, já consegue aí ter uma rentabilidade média mensal, que só cresce, que é baseada no que você tem na sua carteira de clientes, tá bom? Serve como salário, chega ao ponto que a gente só está trabalhando com esse recorrente, tá bom? Então que Deus abençoe, tô aqui para tirar dúvidas, vocês têm meu contato, entre em contato comigo, a gente vai soltando mais vídeos aqui aos poucos. Esse ficou um pouco longo, mas ele está de uma forma geral, a gente vai fazer de umas formas mais reduzidas, para que você entenda e venha trabalhar conosco, tá? Vem para América, vem!